Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Faremos a leitura a partir do versículo 15, mas a nossa consideração para reflexão e meditação mais profundamente nessa noite se concentrará no versículo 24 em diante, mas precisamos fazer a leitura dos versículos anteriores para que compreendamos o contexto. Versículo 15: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai de amor e bondade, ajuda-nos a entender, aplicando a Tua palavra em nosso coração, essa relação tão vital, tão necessária para a nossa identificação. Que o Teu Espírito opere através de minha vida na explicação do texto, e opere abrindo os ouvidos e corações dos irmãos, para que sejam bons ouvintes da palavra, em nome de Jesus, amém. Você já precisou ir a algum cartório autenticar algum documento? Acho que todos nós, em algum momento da nossa experiência, já precisamos autenticar documentos. A autenticação de documentos é um procedimento essencial em questões burocráticas. Ocorre geralmente em cartórios, é verdade, onde selos e carimbos são utilizados para validar a fidelidade, a veracidade das cópias. A autenticação comunica que aquela cópia é verdadeira, aquela cópia é
fundamentada na original. As assinaturas constantes naquele documento são verdadeiras. Aquele documento é legal. Esse processo de autenticação confere legitimidade às cópias. Portanto, confere valor legal equivalente ao documento original. Não é? É assim mesmo. Há alguns benefícios. Há vários benefícios. Dentre esses benefícios, podemos destacar que a autenticação de documentos promove a transparência, porque está oferecendo um método claro, verificável, de confirmação sobre a origem daquele documento, sobre a autenticidade daquelas informações. Nesse texto lido, nós encontramos um serviço de autenticação daquilo que corresponde à veracidade e aquilo que não corresponde à veracidade. Estamos localizados no encerramento do Sermão do Monte, pregado por Jesus. Aqui é o final do sermão, o desfecho do sermão. Como é possível identificar uma ovelha ou diferenciar uma ovelha de um lobo? Jesus nos diz no versículo 15, como é que se diferencia uma ovelha do lobo. Pelos seus frutos, ele diz nos versículos 15 e 16. Como se identifica uma árvore boa de uma árvore má? Como se identifica a legitimidade de algo, a autenticidade de que aquilo é correspondente ao original? Jesus responde nos versículos 17, 18 e 20, pelos frutos, expressão que se nota repetidamente. Versículo 20, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como se identifica um verdadeiro seguidor de Jesus, ou como se diferencia um verdadeiro seguidor de Jesus e um falso seguidor? Versículos 21 a 23. Como é que nós conseguimos identificar? Jesus diz, 21, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, de meu Pai que está nos céus. Como que se identifica uma pessoa, portanto, genuinamente seguidora e um falso seguidor? Jesus diz, pelo que essa pessoa pratica, pelos seus frutos. E como se identifica uma pessoa prudente, isto é, como se identifica a genuinidade da crença, uma crença autêntica. E crença autêntica, eu estou estritamente observando o que a Bíblia diz como fundamento da verdadeira crença. Crer só não é suficiente, porque a Bíblia, ademais de evocar a necessidade de crermos, estabelece o fundamento dessa crença. Não basta só crer, eu preciso saber no que crer, o que devo crer. Então o fundamento, o conteúdo é primordial, necessário. Partindo dessa premissa, como se identifica uma crença genuína? Por genuína, entenda-se, nos termos bíblicos, uma crença fundamentada num conteúdo correto, firme. Usando as palavras de Jesus, a analogia que ele faz na parábola, na rocha. E Jesus responde como é que se identifica a genuinidade da crença. Uma pessoa prudente e uma pessoa insensata. Uma pessoa prudente, você deve relacionar com a genuinidade da crença. Uma pessoa insensata, relacione com a falsidade da crença.
Como que se identifica? Jesus responde: pela relação ouvir, praticar. É importante lembrar quem é o público de Jesus aqui. Os primeiros ouvintes do Sermão da Montanha foram principalmente uma multidão de pessoas que seguiam Jesus durante o seu ministério público ali na região da Galileia. Essa multidão era composta por uma mistura de discípulos, por curiosos, por simpatizantes e até possíveis opositores que estavam presentes enquanto Jesus proferia estes ensinamentos nas colinas próximas ao mar da Galileia. Então havia gente de todo o fundamento de crença, gente com as motivações mais variadas, pessoas que estavam sendo expostas à palavra de Deus. Todas estas pessoas, esta variedade, esta gama de gente, de crenças, estava sendo exposta à palavra de Deus. Jesus pregava para elas, para essas pessoas todas, e elas ouviam sobre o plano de Deus, sobre o cumprimento do Messias, no Messias, ouviam sobre a condição do ser humano, a necessidade de arrependimento, da mudança de mente, do estabelecimento da confiança unicamente depositada em Deus, de uma vida de imitação do original, uma vida autenticada pela imitação genuína do Senhor Jesus, verdadeiros discípulos. Essas pessoas eram desafiadas ao discipulado. E o que é o discipulado, senão a reprodução do mestre, a reprodução do original? Então, seguindo o mestre, imitando o mestre, essas pessoas revelariam ser discípulos, verdadeiros discípulos seus, revelariam ser uma reprodução autenticada, usando a figura que pensamos no início do sermão. Como que essas pessoas se revelariam então cópias autênticas do mestre? E Jesus responde, e eu quero considerar com vocês aqui, a partir da temática, uma relação reveladora de autenticidade. Uma relação reveladora de autenticidade. Você pode repetir isso comigo? Uma relação reveladora de autenticidade. Fácil de guardar? É fácil. Repita de novo comigo. Uma relação reveladora de autenticidade. Então você vai para casa mais tarde, quem sabe vai encontrar um parente seu que não veio hoje à noite, ou quem sabe o seu pai, a sua mãe, o irmão, um amigo, vai dizer assim: você foi à igreja? Fui, e lá eu ouvi a pregação da palavra de Deus, o pastor pregou em Mateus 7, a partir do versículo 24, e o tema do sermão foi uma relação reveladora de autenticidade. Se você guardar isto, já vai me ajudar aqui na nossa construção, e vamos compreendendo juntos. Uma relação. Vocês conseguiram descansar hoje à tarde? Aquele cochilinho da tarde, conseguiram tirar? Vamos de novo, tem gente que ainda está nesse cochilinho assim estendido. Uma relação reveladora. Agora, que relação é esta que revela a autenticidade? Ouvir, praticar, revela prudência. A relação é ouvir, praticar, revela o prudente. Veja o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ouvir, e as pratica, praticar, ouvir, praticar, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha.
Esse pois aqui, do verso 24, é uma expressão usada para a conclusão de uma ideia, de um ensino construído anteriormente. Que ensino é este? Todo o Sermão da Montanha. Tudo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, agora ele vai concluir com uma parábola. E para contar esta parábola, ele diz a que ela se refere. A relação ouvir e praticar. E a parábola vai revelar um homem prudente, como aquele que ouve e pratica. Ouvir e praticar demanda estar em, construir a casa sobre o fundamento, estabelecer a crença em, e o fundamento aqui é Jesus Cristo mesmo. Está em ouvir Deus. Jesus é o sim de Deus, é o amém veraz. E aqui então, ouvir as palavras de Deus está revelando o tempo todo nesse sermão o caráter dos cidadãos do reino. Quem são os legítimos cidadãos do reino? Os verdadeiros cidadãos do reino são os bem-aventurados. São aqueles que são conduzidos ao quebrantamento, conscientes do seu pecado, por isso choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. São aqueles considerados pobres de espírito, isto é, reconheceram que não há nada neles mesmos que seja digno de alguma graça, alguma benécia de Deus. Eles se consideram miseráveis. E estes sinais característicos dos cidadãos do reino revelam uma condição já. Nós não seremos assim, nós já somos assim. Nós já somos cidadãos do reino de Deus. Então o tempo todo ele vem revelando isto. Ao dirigir-se aos discípulos depois, Jesus os exorta acerca da diferença que eles deveriam manifestar em relação à prática de alguns líderes religiosos. Eles fazem assim, eles dão esmola assim, eles oram assim. Vocês não devem fazer assim. Está sendo marcado aqui um divisor de águas de autenticidade, de quem pertence, de quem não pertence. É com esse assunto em mente que Cristo vai concluir o sermão. Isto é, se vocês me pertencem, se vocês são minhas ovelhas, se vocês são cópias autenticadas, que conferem legitimidade, que me seguem, então vocês praticarão o que ouvem de mim. Vocês refletirão o que ouvem. Em João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, isto é, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O pertencimento aqui fala de ser filho do Pai eterno, de ser amado por Ele, de ser amado pelo perfeito Filho Jesus Cristo, recebendo sobre si os benefícios de sua entrega sacrificial. Não é esse o contexto de João 14? O assunto é a necessidade de sua morte, de sua doação de vida, a morada permanente do seu Espírito naqueles que o Pai lhes entregou, 23, verso 23. Em João 8, Jesus respondeu aos seus acusadores, relacionando ouvir a Deus com pertencer a Deus. Versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Esse ouvir aqui é caracterizado por ouvir, guardar, é a relação presente. Ouvir, guardar, revela pertencimento a Deus. E Jesus diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus.
Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Pelo poder de Deus, por meio da palavra de Deus, o mundo é mudado para ser conformado com a palavra e não o contrário. Nós estamos em processo de semelhança com o original, de aperfeiçoamento à imagem de Jesus. Isso se dá ouvindo e praticando. É a vivência da palavra composta por esta relação inseparável. Ouvir, praticar, é isto que vai revelar nossa pertença de Deus, a nossa prudência. Quem ouve e pratica é comparado a um homem prudente. É prudente porque é identificado como aquele que pertence, que é imitador verdadeiro de Jesus, que é autêntico seguidor de Jesus. Nas palavras de Scott Brown, o grito de sola escritura se faz necessário se quisermos escapar da escravidão da cultura e da destruição de nossas famílias, pois foi o renascimento da doutrina, aplicada a todas as áreas da vida, resultando em práticas consistentes com esses princípios, que livrou as famílias do passado, e posso afirmar também, meus irmãos, continuará livrando nesses tempos difíceis. É o apego à palavra de Deus, e eu revelo apego à palavra de Deus, ouvindo, praticando. É uma relação que não se separa. Ouvir, praticar, influencia todas as áreas da nossa vida. Quem ouve e pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. As palavras inspiradas do apóstolo Tiago: ouvir com diligência, isto é, praticar a vontade de Deus expressa em sua lei. Meus irmãos, ouvir, praticar, revela se somos autênticos seguidores de Jesus ou não. E nós ouvimos, praticamos, quando paramos diante da palavra de Deus, percebemos onde estamos, qual é a nossa condição, observamos o que está errado conosco, observamos onde temos andado de acordo com a vontade de Deus e onde não temos andado de acordo com a vontade de Deus, e nos submetemos às mudanças demandadas pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus exposta, as demandas, as chamadas de Deus para uma vida plena, feliz, transbordante, que significa uma vida de mudança, de transformação. E o que fazemos com o que ouvimos? Necessariamente, ouvir legítimo nos leva à prática. Nós mudamos. Se você identificou alguma coisa no seu coração que não está certo, e você é autêntico seguidor de Jesus, você é mudado nisso, e você caminha diferente. Se o seu namoro não está condizente com a pureza, a santidade, você é exposto à palavra, você muda a maneira de namorar, a maneira de tratar. Se a maneira com a qual você trata a sua mulher, o seu marido, é dissonante da maneira como Deus requer, exige de você, você vai mudar. Se a maneira como você trata o seu pai e a sua mãe está fora do padrão de Deus, se você é desrespeitoso, desobediente, irascível, iracundo, gosta de postergar os compromissos, displicente, irresponsável, Deus expôs você, a palavra de Deus expôs a sua condição, você diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e mudo no poder do Espírito, porque eu sou discípulo autêntico. Ouvir, praticar. Ouvir e praticar revela prudência.
quando somos expostos então à palavra, podemos fazer 3 perguntas: por quê? Para quê? Para quem? Por que eu tenho vivido assim? Para que tenho vivido assim? Para quem tenho vivido assim? E você encontra a resposta uníssona na Escritura. Se não estiver relacionado à glória e ao deleite em Jesus, então o que você encontrará aí será um ídolo. E isso desagrada a Deus profundamente. Ouvir e praticar implica atenção, exame do coração, correção, construção na verdade. Todas as construções de Cristo foram estabelecidas na submissão à vontade do seu Pai. Mesmo diante das adversidades, ele preferiu obedecer o seu Pai, confiando nele, em sua palavra. Em todo o tempo foi assim, por todo o tempo. A sua própria obediência o levou à morte, e morte de cruz. E este foi o único meio pelo qual nós recebemos a redenção da nossa condição de inimigos de Deus, para sermos transformados em filhos e amados de Deus. Foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele obedeceu até o final. No texto de Mateus 7, 24 a 27, Jesus faz uso dessa parábola de um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E não precisa ser um engenheiro, um arquiteto, para entender que um firme alicerce de uma casa produzirá segurança, produzirá tranquilidade, produzirá garantia de que a casa não vai desabar. Um firme alicerce. Quando moramos no Chile, e há frequentes tremores de terra por lá, vários por dia, alguns perceptíveis, outros não. A sensação é realmente de agonia. Mas é uma coisa muito interessante a maneira como eles constroem os edifícios por lá. Então os edifícios são preparados, claro, num alicerce bem fundamentado, mas são preparados de uma forma que lhes permite um certo movimento na estrutura, para que quando o terremoto, os tremores, os cismas ocorram, os edifícios, as construções consigam fazer suavemente esse movimento sem comprometer a estrutura. Nós não sabemos o que é isso aqui, graças a Deus a gente não sabe o que é tremor de terra no Brasil, não é? E nossas construções não consideram esse elemento, claro, justificável, mas não poderia ser bem sucedido esse projeto se não estivesse estabelecido em um fundamento firme, em um bom alicerce. E Jesus compara aqui, usando a parábola, faz a relação entre ouvir, praticar como revelação da prudência. Também ele faz outra observação aqui, outra relação. Ouvir e não praticar. Por inferência se nota já a diferença. Ouvir e praticar revela o prudente, logo, ouvir e não praticar revela o insensato, é a expressão que Jesus usa no texto. Olha só, eu vou dar um salto de propósito, do verso 25, já volto nele. Versículo 26, a expressão que Jesus usa. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ouvir e não praticar, ouvir e não praticar é igual a insensatez.
Jesus denuncia o dizer separado do fazer. Ele já tinha dito isso no verso 21, não foi? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é um assunto primordial e Jesus entende assim. Esse é um assunto fundamental e é tão importante no ensino de Jesus que ele deixa para encerrar o Sermão da Montanha com esta instrução, para que você perceba como é fundamental para Jesus essa relação: ouvir e fazer, ouvir e praticar, reveladora de autenticidade. Ouvir e não praticar, reveladora de falsidade, insensatez. E ele então insiste com isto e conta esta parábola que já inicialmente é explicada. Normalmente se conta a parábola e depois se explica, né? Não é assim que normalmente se faz? A parábola do semeador, por exemplo, Jesus conta a parábola e depois explica. Aqui não. Aqui ele explica e depois conta a parábola. Ele diz por que ele está contando a parábola. Está fazendo a distinção de quem não lhe pertence e revela de que forma é possível identificar quem não lhe pertence. Isto é, quem não produz frutos e não faz porque não pratica o que ouve. Fruto tem a ver com práticas que refletem o caráter de Cristo Jesus. Dito nos termos do versículo 24, frutos significam prática do que se ouviu de Jesus. Esses são os frutos aqui. Ouvir e não praticar mostra o insensato. Onde você se identifica aqui, meu irmão? Onde você está aqui? Nesse divisor de águas, como você se vê? Como uma cópia autêntica, que tem um selo de comprovação. Esse selo é ouvir, praticar, ou como um insensato, que Deus fala com você, você é exposto à palavra e nada acontece na sua vida, você não muda de vida, não deixa os seus péssimos hábitos, não se torna mais parecido com Jesus, continua linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, antiético, desonesto, desleal, traidor, falsário. Onde você se identifica aqui? Preguiçoso, irresponsável, comprometido com as suas próprias coisas, é responsável só no que diz respeito às suas conquistas, às suas ambições, mas quando as coisas dizem respeito ao reino de Deus, ao avanço da igreja, do reino de Deus, ao trabalho da igreja, você não se compromete com nada, irresponsável, posterga todos os compromissos que dizem respeito a outrem que não você mesmo. Onde você está? Ouvir e praticar revela o prudente, ouvir e não praticar revela o insensato. Ouvir e praticar revela a autenticidade como seguidor de Jesus. Ouvir, não praticar revela a falsidade. Ouvir, praticar prova o fundamento no qual você está. Porque a parábola segue. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, a casa que foi construída sobre a rocha, e ela não desabou. Por quê? Por que ela não desabou? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Ouvir, praticar, prova o seu fundamento, garante a segurança quando vêm os temporais. As adversidades chegaram sobre a casa afirmada em Jesus. As adversidades chegaram sobre aquele que ouviu e praticou.
Os rios transbordaram. É a ideia mesmo, quase que de um cataclisma, né? Rios transbordando, o nível subindo assim de forma terrível, ventos fortes, quase como tornados, batendo contra aquela casa, mas ela, não caiu. Porque foi edificada sobre a rocha. Quem é que conhecia mais sobre a suscetibilidade do coração humano do que Jesus? De como nós somos suscetíveis e incertos nas coisas, inconstantes. Como o coração humano é instável. Jesus conhecia perfeitamente. E ele alerta que ninguém pode estabelecer sua casa ou sua vida em si mesmo, no sistema do mundo, na cultura, porque essas coisas todas são movediças, não são firmes. Uma coisa se fazia hoje, amanhã não se faz mais, ou se não se fazia ontem, hoje se faz. Estabelecer a vida na cultura é estabelecer a vida num terreno movediço. Isso é tão perigoso. Como é perigoso isto. A base sólida da construção de uma vida que vai permanecer firme quando os temporais chegarem é a rocha. A Escritura afirma que Cristo Jesus é a rocha. Ele é o Evangelho. Quando as intempéries chegam, a casa permanece firme, porque o fiel interpreta todas as circunstâncias, todos os cenários, na perspectiva da história de Deus. Tudo é visto a partir da perspectiva de Deus. Ainda que o nosso homem exterior, confessa o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nada pode impedir os planos benevolentes de Deus, nada mesmo, nem os mais duros obstáculos. Os rios transbordando, os ventos fortes batendo sobre a casa, nada pode impedir os planos de Deus. Então o fiel que crê nisso, ouviu e creu e praticou, não vai se abalar. O Salmo 112 diz que o justo não se atemoriza de más notícias. O justo não se atemoriza de más notícias. O Salmo 46 diz, como resposta da crença de quem Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos, ainda que a terra se abale, os montes sejam lançados ao mar, ainda que haja um tsunami, meu coração segue firme, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Só vive assim quem construiu a sua casa na rocha. E a construção na rocha diz respeito a ouvir, praticar a palavra do Senhor. Por outro lado, ouvir e não praticar prova o fracasso. Veja, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, verso 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. Percebem aqui que são as mesmas figuras para aquele que estabeleceu a sua vida na rocha, são as mesmas figuras para aquele que estabeleceu a sua casa na areia, figuras circunstanciais. Os mesmos rios que transbordaram lá, transbordaram aqui. Os mesmos ventos fortes que bateram contra aquela casa lá, e ela não caiu, bateram aqui. Qual é a diferença? Ambos foram expostos às provações,
variadas provações. Ambos, quem construiu a casa sobre a rocha e quem construiu a casa sobre a areia. E qual é a diferença? Então, qual foi a diferença? O resultado final da história. Quem se manteve de pé e quem caiu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que ela desabou, meus irmãos? Porque foi construída sobre areia. O que significa isto? Ouvir, não praticar. A palavra de Deus não apenas comunica o nosso pertencimento a Deus, mas também exerce influência sobre todas as áreas da nossa vida. Propor uma visão alternativa da fé, da Bíblia, alinhando-se às ideologias contrárias à palavra de Deus, para satisfazer desejos enganosos, é abandonar o alicerce sólido da palavra, é construir a vida sobre um terreno movediço do engano. Isto ocorre porque nossas crenças moldam nossa maneira de viver. Nossas crenças moldam nossa maneira de viver. Distorções nesse fundamento, isto é, na nossa crença, nos deixarão confusos e perdidos. Embora estejamos constantemente expostos à palavra, vivemos em uma era marcada por superficialidade, por incoerência. E comparado com outros tempos, quase que um desnível absoluto de superficialidade e incongruência, incoerência. Mais um desafio que temos diante de nós: nadarmos contra a correnteza. Se o mundo estabeleceu a sua casa sobre a areia, nós estabelecemos a nossa casa sobre a rocha. Se o mundo ouve as palavras de Deus e as trata com indiferença, nós ouviremos as palavras de Deus e as praticaremos. Está posto o fundamento distintivo. Estão colocadas as cópias sobre a mesa. As cópias que revelam a autenticidade, a transparência e a coerência com a originalidade, Jesus Cristo, e cópias que revelam falsidade, desvios, não pertencimento, não coerência com a originalidade. Que cópia eu sou? Que cópia você é? Embora enfrentemos desalinhamentos na nossa vida, nem sempre nossa vida está alinhada com a palavra de Deus, não é verdade? Embora enfrentemos falhas na nossa obediência, Cristo conhece nossas imperfeições. O pecado ainda está presente em nós. Porém, ao ouvirmos Deus, nós buscamos o alinhamento com a vontade dele expressa em sua palavra. Nós estamos em processo de limpeza. Reconhecer que somos pecadores, que não estamos prontos ainda, é fato. O problema é quando ouvimos Deus falar, Deus nos revelando a sua vontade, chocando com as nossas discrepâncias, e nós continuamos os mesmos. Aí está o problema. A limpeza completa ocorre ao confessarmos os nossos pecados, confiando no poder de Deus, na ação transformadora do seu Espírito em nós. Então essa relação inseparável, ouvir e praticar, revela, sinaliza nosso pertencimento a Deus e vai impactando todas as áreas da nossa vida, os nossos sentimentos, o nosso pensar, nossa mente, nossa vontade, nossos comportamentos, nosso comportamento. Versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina.
Por que as multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus? Porque o que elas ouviam dele, elas viam nele. Por isso, maravilhar-se. E era impossível não comparar Jesus com os líderes religiosos da época, porque eles diziam e não cumpriam. Mas as multidões estavam maravilhadas com a autoridade da doutrina, a maneira como ele ensinava e o que elas viam nele. Ele era aquilo que ele estava dizendo mesmo, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, que ensinavam sem nenhum comprometimento. Logo, a pergunta crucial para nós nessa noite poderia ser: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, amém.